Livro dos Salmos, capítulo 51, verso 17. Para que a gente lê esse texto e compreenda melhor, já de antemão que a gente vai ler, se você é leitor da Bíblia, você sabe o que representa o Salmo 51. Ele é a dinâmica de Davi diante de Deus. Temos falado aqui de maneira recorrente ao longo do tempo sobre Davi, um homem muito importante na história da Bíblia Sagrada, na história do cristianismo. E Davi, ele comete um pecado. Foi falado aqui na terça-feira pela diaconisa Hannah, ela falou bastante sobre Davi. Esse salmo ele nasce diante de toda a situação que foi a vida de Davi. Davi, rei de Israel, ele deseja uma mulher, ele cai em adultério, ele comete o assassinato, de tramar todo, não comete o assassinato, mas ele é o responsável por tramar a morte de Urias, o heteu, marido da mulher a qual ele tinha tido um caso, teve um filho, aquele filho foi morto, enfim. A vida de Davi, ela foi marcada num determinado momento por causa das suas ações, por causa do seu pecado, por causa das suas escolhas. Então, esse salmo ele nasce num momento doloroso da vida de Davi. Não foi um momento de alegria, não foi um momento de celebração, não foi um momento de festa, mas foi um momento de dor. E que momento de dor foi esse? Exatamente no momento em que ele reconhece o seu pecado. Exatamente no momento que o pecado dói na sua alma, e ele se coloca diante de Deus como alguém arrependido, quebrantado, e que precisava do perdão de Deus. E esse salmo, então, ele retrata a dor de Davi por causa do seu pecado e porque ele feriu o coração de Deus. Então, vamos ler esse texto, verso 17. Davi, então, escreve o seguinte: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Glória a Deus. Irmãos, a gente vai ler todo o texto, puder manter aberto, tá, Ju? A gente vai fazer alguma leitura do texto do capítulo 51 de Salmos. Davi, então, ele coloca diante de Deus que Deus ele não está preocupado com sacrifício. Deus está preocupado com o espírito quebrantado. Com alguém que realmente reconheça as tuas falhas, os teus erros, e caminhe em direção a uma transformação. Porque arrependimento, quebrantamento, sem transformação, não é arrependimento. Eu me arrependi, mas eu continuei fazendo tudo. Não é arrependimento. Um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus, ele nos impele, nos leva a não cometer mais aquilo, a termos de fato uma transformação, a alcançarmos em Deus algo dentro de nós que vai dizer para a gente mesmo: nós não vamos fazer mais isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar. Então, esse texto de Salmo 51, Davi, ele é confrontado. Interessante, irmãos, e isso no nosso meio acontece muito. É muito difícil alguém dizer: eu pequei. É muito difícil alguém dizer: eu preciso me arrepender do meu pecado, esse pecado está ardendo no meu peito. Queridos, assim como Davi, ele foi confrontado por Natã, nós precisamos, na maioria das vezes, que Deus levante alguém para confrontar o nosso pecado, porque nós não temos capacidade de dizer: Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu não estou dizendo que isso é regra. Existe casos que as pessoas se arrependem,
Mas, na maioria das vezes, tem que haver uma confrontação, tem que haver o dedo na ferida. Tem que haver alguém dizendo assim, mas você errou. Mas o que eu errei? Você errou. Natan está dizendo para Davi, você falhou. Você foi responsável pela morte de um homem. Você pegou a única mulher que esse homem tinha. Então, Davi, agora ele cai em si, dizendo o seguinte, eu errei, eu falhei, eu pequei contra Deus. Ainda que seja diante de uma confrontação, mas é necessário que a gente caia em si e perceba que a gente precisa de uma mudança. E quando Davi é chamado e conhecido por todos os cristãos como o homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito. Davi não era perfeito, mas ele conseguiu reconhecer, ainda que de uma confrontação, mas reconhecer em si os seus erros. Davi poderia ter usado todos os argumentos e dizer o seguinte, não, é isso, ou justificado, ou então transferir. Porque qual é a reação de alguém quando é confrontado pelo seu pecado? Ele transfere o seu pecado. Ele justifica o teu pecado. Um homem pego em adultério, o que ele faz? Não, mas a minha mulher é assim, assim, assim. Ele joga para a mulher a responsabilidade. A gente olha isso lá no livro do Gênesis. Quando Adão é confrontado, o que ele faz? Ele joga para Eva a responsabilidade do pecado. Ele não assume que ele falhou, que Deus havia dito para ele, olha, você é o cara que vai tomar conta desse jardim, não toca nessa árvore, não toque nesse fruto. Ah, mas foi a mulher que só me deu. E aí o que Deus faz então com Eva? Eva, não, mas peraí, foi a serpente. Irmãos, é um jogando para o outro, transferência de responsabilidade. Davi não faz isso. Isso não o torna perfeito. Isso o tornou um homem segundo o coração de Deus. Entre isso e tantas outras coisas, ele não endureceu o teu coração. Ele trilhou, queridos, o caminho do arrependimento. Ele foi em direção a uma transformação. A Bíblia nos mostra que Davi, quando seu filho... foi dito que o seu filho morreria. Davi, então, jejua por 7 dias. Ele ora por 7 dias. No final, o seu filho morre. E ali ele se levanta, se alimenta e vai viver a vida, só que de uma maneira diferente. Porque não só o adultério, mas a morte do marido da Batseba, e agora um filho. Olha quanto estrago. Olha quanta coisa envolvida. Olha quanto prejuízo por causa de uma ação. Davi poderia ter dito, eu sou rei, eu faço o que eu quiser, está tudo certo, eu posso ter quantas mulheres eu quiser no reino, eu sou rei, eu posso fazer isso. Não, ele não tem essa atitude. A atitude dele, irmãos, é não conviver com o sofrimento do pecado, é se livrar do pecado. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo com o pecado de estimação. Você que está aqui nessa igreja é testemunha disso. Por quantas vezes eu falo, irmão, toma um rumo. Acerte as coisas. Caminhe em direção a Cristo, a uma transformação genuína e real. Porque sem transformação não há arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento, não há poder de Deus. Não obstante, a gente tem visto uma igreja, não essa igreja, mas a igreja de Cristo na terra, uma igreja apática, apagada, sem a ação do Espírito Santo, porque não há transformação, porque não houve avivamento, porque não houve arrependimento. Irmãos, eu e você somos chamados todo dia para uma avaliação pessoal. E sabe o que mais me encuca? É que eu falo culto após culto.
Se você ouve aqui ou se você ouve em outra igreja, você ouve culto após culto, pregação após pregação, a mesma coisa e continua fazendo a mesma coisa. As ações são sempre as mesmas, pautadas num desejo pessoal, pautadas no desejo da carne, na satisfação pessoal, e Deus que se exploda para lá. A vontade de Deus que não prevaleça na minha vida, porque a vontade de Deus ela não é a minha. Irmãos, nós precisamos nos posicionar o tempo todo em relação ao que Deus quer. Nós não podemos viver a vida como se não houvesse amanhã. Uma vida de oba-oba, de bagunça, de balbúrdia, de baderna, de zoeira, de bebedeira, de droga. O que é isso? Pessoas estão fincadas dentro de uma igreja há anos, mas elas estão do mesmo jeito que elas começaram há anos atrás. Irmãos, ou a gente busca um arrependimento, ou a gente vai para o inferno. Não tem caminho central, caminho do meio. Não tem uma coluna do meio. Nós precisamos nos posicionar. Quem quer caminhar com Deus, sabe o que tem que fazer. Agora, quem não quer caminhar com Deus, vai usar uma justificativa. Vai usar uma argumentação. Vai responsabilizar alguém. Tem gente levando culpa que não tem nada a ver com isso. Tem gente que leva a culpa pelos erros do outro. Porque alguém precisa achar um bode expiatório para justificar o meu erro. Eu estou errando, então vou colocar a culpa na pastora. A culpa é dela. É mais fácil. A gente sai melhor do problema. A gente consegue se livrar melhor da responsabilidade e das acusações. Então, Davi, quando ele é confrontado por Natã, ele fala, você tem razão. Eu pequei. Eu falhei. Eu preciso fazer alguma coisa para corrigir isso. E o que, irmãos, que o Salmo 51 nos ensina que deve ser a postura de alguém diante do pecado e diante de Deus? Estamos aqui, todos aqui. Culto após culto eu vejo o teu rosto. Culto após culto estamos aqui. Qual deve ser a nossa postura diante do pecado? Pecado que nós cometemos, que nós estamos cometendo, que nós estamos vivendo, que nós estamos enfiados. E diante de Deus. O primeiro deles é fazer como Davi, sentir dor pelo pecado. Sentir dor. Olha o versículo 3 e 4. Deve ser a primeira postura de alguém que quer servir a Deus diante do pecado e diante de Deus. Ter um coração que sente dor pelo pecado. Versos 3 e 4 diz assim, pois reconheço minha rebeldia. Ele está dizendo, eu reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Irmãos, em muitos momentos, Deus está usando pessoas, situações para falar com a gente, e a gente está dizendo assim, não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Não, foi apenas um momento de fraqueza. Ou então, as circunstâncias me levaram a isso. Também, a mulher que eu casei. Também, olha o marido que eu casei. Também, olha a vida que eu estou tendo. Também, olha o salário que eu estou tendo. Também, olha que dificuldade que eu estou vivendo. O homem de Deus, ele não usa essas justificativas.
o homem e a mulher de Deus, não usa essas justificativas. Ele não diz isso. Ele diz como Davi, ele assume a responsabilidade. Ele diz, eu pequei, eu falhei, eu errei. O pecado, irmãos, ele precisa trazer peso na nossa consciência. Vamos usar uma expressão clara, ele precisa atormentar a nossa mente. O pecado tem que vir e atormentar a nossa mente até a gente compreender que a gente pecou, a gente quebrou regras. A gente falhou. E nós precisamos entender que nós, ao quebrarmos uma regra, nós ferimos o relacionamento com Deus. Quebramos uma regra, ferimos o relacionamento com Deus. E hoje nós estamos vivendo uma geração que perdeu completamente a sensibilidade espiritual. Quando você fala de alguém, vai conversar com uma pessoa, com um irmão, fala sobre o seu pecado, ele diz assim, ué, você agora é Deus para ficar julgando? A falta da sensibilidade, a perda da sensibilidade espiritual é consequência do pecado. Uma geração que hoje normaliza tudo. Uma geração de crentes que normaliza tudo, que questiona a Bíblia, que questiona Deus. E aí, para justificar, sabe o que ela fala? Não concordo com o pastor. Não é com o pastor que você não está concordando, não, meu irmão. Tu não está concordando é com a palavra de Deus. Pelo menos comigo é. Porque eu não prego a minha palavra, eu pego a palavra de Deus. E aí eu não concordo, você não está concordando comigo, não. O problema não é meu, não. O meu papel é pregar a palavra de Deus. O meu papel é pregar o Evangelho. E Davi, ele não está aqui só sofrendo porque ele foi descoberto. Revelaram o meu pecado. Ele está sofrendo porque ele ofendeu Deus. E a gente sofre diante de um pecado por quê? Porque a gente foi descoberto? Ou porque a gente ofendeu Deus? Porque a gente falhou com Deus. Segundo, se queremos, de fato, olhar para o pecado e repudiar o pecado e nos colocarmos diante de Deus, nós precisamos entender que nós dependemos da misericórdia de Deus e não dos próprios méritos. Dependemos da misericórdia de Deus, não dos próprios méritos. Olhe comigo os versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Irmãos, isso aqui é misericórdia de Deus, não é próprio mérito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Então ele está dizendo, o amor é de Deus, a rebeldia é minha. Não é mérito meu, é amor de Deus, é graça. E ele continua no verso 2, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu. Hoje esse pecado virou problema. Senhor, me ajuda no meu problema. Que problema, irmão? Ajuda-me no meu pecado. O pecado ficou tão normalizado, substituíram, botaram agora como problema. Então Davi está mostrando para a gente aqui o seguinte, eu não estou aqui apresentando as minhas credenciais como rei de Israel. Eu não estou aqui mostrando o meu currículo como alguém que já destruiu exércitos, já tomou posse de cidades, que fez e aconteceu. Davi não está fazendo isso. Ele não está aqui mostrando suas vitórias. Ele está dizendo para Deus, lava-me, purifica-me, apaga as minhas transgressões. Você já orou? Não precisa de confessar publicamente o teu pecado, e eu nem vou confessar o meu também, mas você já fez aquela oração, que às vezes você está irritado com Deus, e você fala para Deus assim, Deus, mas eu sou isso, eu sou assim, eu sou assado. Deus, como é que é a situação difícil financeiramente, eu sou dizimista fiel.
Não precisa de levantar a tua mão. Talvez já tenhamos feito essa oração. Seria o mesmo que Davi dissesse para Deus: ô Deus, olha aí, ó, eu já matei tanto inimigo, ó. Eu até honrei Saul, já destruí todo mundo, uni o teu povo, fiz grandes coisas, exaltei o teu nome, e o Senhor está aí me cobrando, mandando Natã me confrontar? Às vezes a gente pode fazer algumas orações assim, cobrando Deus. Deus, mas eu sou fiel a Ti. Que situação é essa que eu estou vivendo? Que situação difícil é essa que eu estou vivendo? Queridos, não é mérito nosso, é graça de Deus. Tudo é ação divina. E nós precisamos, então, colocar a nossa vida diante de Deus e dizer assim: Deus, me perdoa, me purifica. Eu falhei contra o Senhor. E isso parte de uma honestidade. Está todo mundo olhando para mim? Honestidade intelectual. Ou a gente é honesto, ou a gente vai se enganar. E o auto-engano tem levado muitas pessoas à perdição. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. E aí a gente tenta compensar o nosso pecado com a religiosidade. Não, eu sou assim, eu sou assado. Por fim, se nós queremos de fato reconhecer o nosso erro, o nosso pecado diante de Deus, olha o versículo 10 a 12, o que fala? O homem que busca transformação e não só perdão. Porque seria meio incompleto a gente buscar o perdão de Deus, mas se não houvesse transformação. É quando a gente olha para a mulher pega em adultério, nós falamos aqui recentemente, pega em adultério, Jesus perdoa aquela mulher, mas o que ele fala para ela? Vai, não peques mais. Então é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Não é só o perdão, mas é a transformação. Porque senão a gente vai sair perdoado e a gente vai voltar a fazer a mesma coisa. Recentemente eu tive com uma pessoa que teve um coma alcoólico, e aí eu disse para essa pessoa: tu quase morreu. Foi no 1º de maio. Eu falei: tu quase morreu. Tu caiu inconsciente no chão, de tanto álcool e droga. E eu disse assim: você vai parar ou você vai continuar? Não, agora eu não faço mais não. Isso foi dia 1º, de noite. Dia 2 estava no hospital, teve um coma alcoólico, quase morreu. No dia 3, eu encontrei um indivíduo quase que na mesma situação do dia 1º. Isso é o resultado da falta da transformação. Porque o camarada deve ter levado um susto, que quase morreu, o batimento cardíaco do cara vai lá embaixo, a pressão vai lá embaixo, o tico e teco já não bate mais, e aí quando ele sai do hospital, ele fala assim: ufa, me livrei da morte. Aí sai bonzinho, enxergando tudo, pensando em tudo. É o que Deus faz. A gente zera quando Deus nos perdoa. Mas se a gente não recebe a devida transformação, se a gente não busca a devida transformação, a gente vai fazer tudo de novo. Então, o pecado, irmão, não deve ser só perdoado. Nós temos que sofrer a transformação. Olha os versos de 10 a 11. E aí, se a gente puder cantar essa música no final. Olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Por que ele está pedindo um espírito firme? Para eu não cair em tentação de novo. Um espírito firme, em outra versão, fala um espírito inabalável, para que eu não caia em tentação de novo. Isso aqui é transformação. Então Davi está pedindo: perdoa o meu pecado,
mas me dá um espírito firme para que eu não caia no mesmo erro, para que eu não faça de novo, para que eu não tenha que vir aqui de novo e pedir perdão. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então, o que Davi está dizendo aqui, irmãos, é: o meu passado não vai ser apagado. O que eu fiz está feito. Mas, Senhor, me dá uma vida nova. Você consegue apagar o que você já viveu no passado? Não. Mas você consegue ter uma vida nova. E aí a vida nova faz com que tudo seja diferente, com que tudo seja para a glória de Deus, e as coisas que para trás ficaram fazem parte do quê? Do passado. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez diferente. Eis que tudo está transformado pelo poder de Deus. Aquilo que passou, passou. Ah, matou, roubou, mentiu, fez isso, fez aquilo, adulterou, traiu. Passou. E aí dizem, a igreja evangélica é cheia de ex. Glória a Deus por isso. O meu medo é se não fosse ex. É se a gente continuasse aqui ladrão, assassino, dependente químico. Se é ex, é porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o que nós precisamos nos apegar são as coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida a partir de hoje. O que passou, passou, é passado, já ficou, meu irmão. Você não consegue mudar passado, mas você consegue mudar presente e futuro. Ou a gente muda o presente e o futuro, ou a gente vai ficar vivendo aí com problema a vida inteira. Com situações difíceis a vida inteira. Eu quero finalizar com você. Que quem realmente se arrepende, deseja ser diferente. Quem realmente quer buscar a Deus, e detalhe, não espiritualize a tua transformação. Não fique esperando o anjo descer do céu com uma varinha de condão, bater na tua cabeça e você ser transformado. Transformação é quando você levanta pela manhã e você diz, hoje vai ser tudo diferente. Você dobra o teu joelho, coloca diante do Senhor e depende da ação de Deus. Mas quem busca transformação está aqui, ó. A tua mente, transformação da mente. Se você levanta pela manhã e vai para o mesmo lugar do dia anterior, que te colocou na lona, tua mente não foi transformada. Se você faz as mesmas coisas que antes, não houve transformação de mente. Transformação de mente é você dizer, hoje eu não quero mais. Eu não quero mais. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. Claro que espiritual eu tomo todos os dias. Mas eu tomei uma decisão para o meu corpo físico. Eu falei assim, me perdoem os que estão na mesma condição, mas não é ofensa, eu estou falando de mim. Eu falei, Deus, eu não quero ser gordo mais. Eu não aguento mais. Não consegue amarrar um sapato, não tem roupa que sirva, é uma falta de ar. Eu falei, eu não quero mais. Eu decidi. Sabe por quê? Porque quem estava sofrendo não era a pastora, não. Ela é magrinha. Eu estava sofrendo. Eu fui no médico e falei assim, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Irmãos, obesidade, em muitos momentos, precisa de ajuda médica. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar a minha alimentação. Ganhei a cesta de frutas ontem no jantar de casais. Que benção, irmão. Que benção. Ainda bem que eu não ganhei caixa de bombom. Ganhei a cesta de frutas, eu fiquei feliz. Mas eu precisei ver a situação difícil. Chegar num cardiologista, o médico dizer para mim assim, ó, ou você emagrece, ou tu vai ter problema sério. Eu já perdi 7 quilos. Consegui perder 7 quilos. Por quê? Porque eu estou mudando a minha alimentação.
Eu estou cortando açúcar. Eu estou devendo o Vinícius lá com a Helena lá na academia, que eu não consigo ir de jeito nenhum, com esse frio está acabando comigo. Mas, por outro lado, eu estou trabalhando na minha alimentação. Irmãos, eu ganhei um guarda-roupa novo, porque o que eu tinha de roupa que não servia mais, agora eu estou vestindo as roupas tudo de novo. São 7 quilos. São 7 quilos que eu deixei para trás. A menos para a minha coluna, a menos para o meu coração. Isso é transformação, isso é mudança. Então, o que eu e você precisamos fazer é isso, é falar assim, eu não quero mais pecar contra Deus. Eu não quero mais cair em adultério. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais usar isso, eu não quero mais fazer aquilo. Isso é decisão. Não é fácil. Decisão no mínimo não é fácil. Eu fechei os 2 botões. Irmão, vocês não têm noção quanto tempo eu não fechava esses 2 botões. Decisão. Então, eu quero orar com você, para que você saia daqui hoje com uma decisão. E a decisão que você vai sair é aquela que vai transformar a tua vida. É uma mudança, é um arrependimento, é algo que Deus vai fazer na tua vida pela tua decisão. Olha para mim, deixa os meninos do louvor subirem. Pode vir. Rapidamente, para que você lembre. Davi, quando foi confrontado por Natã, ele não justificou. Ele disse, eu errei. Eu pequei. Eu preciso mudar. Então, eu estou dizendo para você nessa noite. O que é que você precisa fazer nessa noite? O que é que você precisa mudar? Então, assuma um compromisso com Deus. Não comigo. Mas é com você e com Deus. Assuma esse compromisso e diga, Deus, eu vou dar um basta nisso. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com uma vida de facilidades por causa do pecado. Pare hoje. Ou pode ser tarde demais.